Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa Estamos tarde. aqui para um debate nesta tarde com o senhor Davi e o apóstolo Deltamar, discípulo do profeta Cacu Filipe, para essa tarde. E vamos ver as questões que o senhor Davi tem em relação à mensagem do profeta Cacu Filipe. Então, vamos começar o nosso debate aqui. Vou pedir para o senhor Davi se apresentar, dizer de onde ele está falando e o que ele vai defender aqui nesta tarde. Serão dados 2 minutos para o senhor Davi para a sua apresentação. Neste momento, senhor Davi, 2 minutos. Olá, meu nome é Davi Mendonça, eu sou filósofo, teólogo e pretendo fazer história. Eu fui testemunha de Jeová como criação, depois eu migrei para a Igreja Adventista e depois para a Igreja Assembleia de Deus. Então eu tenho um histórico dentro do sistema religioso aí que não é de hoje. E o que eu vou defender justamente é ajudar as pessoas a se libertarem de qualquer tipo de alienação, sendo que no dia de hoje existem muitas pessoas levantando bandeiras, tentando fazer alienados, fazer segmentos, e eu estou justamente aqui para ajudar você a encontrar a verdade, aquilo que melhor te leva para um caminho de satisfação. Eu não tenho a intenção nenhuma de levantar bandeira A ou bandeira B, mas ajudar a você a encontrar qual é o verdadeiro caminho que ajude você a se libertar de qualquer alienação religiosa, conceitos de humanos, meramente humanos, para que você tenha uma vida plena, não agregada ao sistema religioso, ou a pessoas, ou a indivíduos, ou A ou B. Eu estou aqui de mente aberta para ajudar você a conhecer, a ter uma visão crítica da realidade. Fiquem comigo, fiquem à vontade para responder o que quiser. Davi Mendonça, filósofo e teólogo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. 5 segundos. Ótimo, pode continuar. Ok, obrigado, senhor Davi, pela sua apresentação. É a vez do apóstolo Deltamar se apresentar e mostrar o que vai defender aqui nessa tarde. 2 minutos para a sua apresentação, apóstolo Deltamar. Ok, muito obrigado. Muito boa tarde, irmão Kleber. Eu só esqueci de falar que eu estou falando... Eu só esqueci de falar que eu estou em São Paulo, Sorocaba, tá ok? Ok. Muito boa tarde, irmão Kleber. Muito boa tarde, senhor Davi. Muito boa tarde a todas as pessoas, irmãos e todos aqueles que irão acompanhar esse debate, esta live ao vivo. Cumprimento também todos aqueles que irão acompanhar esse debate, esta pregação, esta live, né? Em outra ocasião, em uma outra oportunidade. Espero que o Deus vivo possa fazer com que isto seja útil, que ajude alguém em algum lugar, em algum momento, a encontrar a verdade, né? Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo e apóstolo do profeta Cacu Filipe aqui no Brasil, e prego a mensagem do profeta Cacu Filipe desde março de 2016, e é com muita alegria que eu prego esta mensagem gloriosa que o Senhor Jesus Cristo deu ao profeta Cacu Filipe. E nesta oportunidade eu vou mostrar a toda a humanidade que Deus está vivo. Além de estar vivo, Deus, ele fala. E este Deus vivo, que fala aos vivos sobre a terra, enviou o seu único profeta para falar aos habitantes da terra, que é o profeta Cacu Filipe. E este profeta Cacu Filipe é a boca de Deus hoje. Este profeta Cacu Filipe é o depositário da palavra de Deus. Este profeta Cacu Filipe é a luz do mundo. Sim, a luz do mundo hoje é o profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe é a salvação de Deus hoje sobre a terra. Ele é o legislador da palavra de Deus. Cacu Filipe é o caminho, uma verdade e a vida, o mediador entre Deus e os homens. E ninguém pode ser salvo a não ser que creia neste profeta.
O meu muito obrigado. Ok, obrigado ao apóstolo Deltamar pela sua apresentação. Vamos para a primeira pergunta. Eu vou abrir com o apóstolo Deltamar fazendo a pergunta ao senhor Davi Mendonça. E depois de feita a pergunta, o apóstolo Deltamar terá 2 minutos para fazer essa pergunta e o senhor Davi terá 7 minutos para dar a resposta. Então, o apóstolo Deltamar pode fazer a primeira pergunta ao senhor Davi. 2 minutos para fazer a sua pergunta, apóstolo Deltamar. Ok, muito obrigado. Eu quero fazer algumas perguntas iniciais, não é a pergunta principal. Vai ter a pergunta principal que o senhor Davi terá os seus 7 minutos para responder e argumentar da maneira que ele desejar. Mas a primeira pergunta direta que eu faço ao senhor Davi é: senhor Davi, o senhor leu o livro do profeta Caco Filipe? O senhor conhece a mensagem do profeta Caco Filipe? O senhor não leu, mas a Bíblia diz lá em João 7:50, que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Tá falhando. Jesus diz para os judeus, os saduceus, helenistas, herodianos, que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. O senhor não leu o livro do profeta Caco Filipe, não leu a sua mensagem, mas o senhor está aqui para julgá-lo sem primeiro ouvi-lo. Também eu gostaria de perguntar ao senhor Davi se ele também, além de filósofo, teólogo, historiador, se também ele é um escritor. Se o senhor escreveu algum livro, senhor Davi? Participei da escrita de um livro. O senhor participou da escrita de um livro. Este livro é um livro religioso ou é um livro filosófico? Não, é um livro filosófico. É um livro filosófico. Ok. Mas a pergunta principal que eu quero fazer ao senhor Davi, dado que ele está aqui para ajudar as pessoas a se libertarem disso e daquilo, ajudar as pessoas a encontrar a verdade, ajudar as pessoas a encontrar o verdadeiro caminho, que ele comece nos dizendo: aqui está a minha pergunta principal. Já que o senhor Davi está aqui para libertar as pessoas, para trazer as pessoas para a verdade, para o verdadeiro caminho, que ele nos diga como que o homem conhece Deus. Obrigado. Como que é o quê? Repete a pergunta. Como que o quê? A minha pergunta para o senhor é... que o homem... A minha pergunta para o senhor é, dado que o senhor está aqui para libertar as pessoas, dado que o senhor está aqui para levar as pessoas para a verdade e para mostrar às pessoas o verdadeiro caminho, como que o homem pode conhecer Deus? Desculpa, toda vez que você faz a pergunta, some o áudio. Sumiu até o áudio. Como que... Por favor, moderador, se você quiser ajudar aí na pergunta, como o quê? A pergunta não ficou clara. Como que o homem conhece Deus? Como que o homem conhece a Deus? Bem, essa é uma resposta bastante simples. 7 minutos. 7 Deus, minutos ele para precisa de... Quantos minutos? 7 minutos. 7 minutos, ok? 7 minutos. Vamos conversar diretamente. Será que Deus, ele precisa de intermediários? Será que Deus, ele precisa terceirizar a sua glória, para homens? Estou fazendo uma pergunta simples. Tá. E eu ouvi o senhor falar aí que a salvação vem do profeta. Ué, mas a salvação não vem de Jesus Cristo? Ele precisa vir do profeta? Quer dizer, então, que Deus, além de usar Jesus Cristo, agora está usando um profeta? Ué, e nos tempos anteriores, antes dessa pessoa, desse cidadão que eu não conheço, ele usava quem? Não usava ninguém? Será que Deus, ele terceiriza para pessoas em determinados lugares a porta de entrada para a salvação?
Com certeza a sua mente, a sua consciência já respondeu. E a própria Bíblia, ela é bem clara quando disse que nos últimos tempos haveriam falsos o quê? Pois é. A começar porque não existe profetas no dia de hoje. A Bíblia é bem clara. Todos profetizaram até João. João, não havia necessidade de mais profetas. Espera aí. Se Jesus ele já veio e os profetas eram um caminho para Jesus, ué, agora Deus abriu uma nova exceção, um novo concurso aí para que haja profetas novamente? Está lá na Bíblia, Lucas 16, 16. Todos profetizaram até João. Aí, lá em 1 Coríntios, diz que alguns foram dados como pastores, outros como profetas, aquela coisa toda, pode até usar esse argumento. Porém, contudo, entretanto, me mostre o nome de um profeta na congregação cristã primitiva. Não tem, não tem. Porque o profeta ali representado era exortação, para dar exortação para a igreja, para a congregação. Então, será que a Bíblia está mentindo quando ela diz que profetizou até João? Será que ela está mentindo? Esse sistema que Deus usou de usar profetas, olha, vai vir um que é maior do que eu, vai vir um que é maior do que eu. Falhou, que agora ele tem que fazer novamente uma seleção de profetas? Ué, o que deu errado no plano de Deus? Aí, peraí, agora apareceu um novo profeta. A Bíblia fala que até João Batista profetizou. Apareceu um novo profeta. Quer dizer, então, que existem outros profetas? Por exemplo, a profetisa Ellen White dos Adventistas? Ah, não, essa não vale. Ué, profeta de estimação, então? Só ele é o profeta querido? Cadê os outros profetas? Bem, já começou errado por aí. Profetas até João Batista. Estou mentindo? Eu estou mentindo? Segunda coisa, o que é um apóstolo? Hã? Apóstolos, segundo a Bíblia, são aqueles que tiveram uma experiência direta com Deus. E foi registrado na Bíblia. Tanto é que teve os 12, uma experiência direta com Jesus. Por isso que eles chamavam de apóstolo. Paulo, ele era chamado de apóstolo das nações, porque ele teve uma experiência direta com Jesus no caminho de Damasco. Então, hoje em dia, é fato, não existe apóstolo e não existe profeta. Não existe. É bíblico isso. Eu gostaria que me usassem da Bíblia, usando a Bíblia, falando, não, ia aparecer mais apóstolos, ia aparecer mais profetas. Não, a Bíblia fala o contrário. Todos profetizaram até a própria mente já responde. Não sou eu que falo, é o Espírito Santo que fala com você. Todos profetizaram até João Batista. E apóstolos são aqueles que tiveram vivência com Jesus. Por isso que na igreja primitiva, quando morreram os apóstolos, começou a aparecer a apostasia, que eram os únicos que tinham autoridade direta em nome de Jesus. O resto foram subsequentes a eles. E aí que deu início ao que nós conhecemos hoje como Igreja Católica. Entendeu, meus irmãos? Entendeu? Ou será que eu não fui claro? Eu fui extremamente claro. Todos profetizaram até João Batista. Lucas 16, 16 está lá. E hoje em dia não existe nem profeta, nem apóstolo. Apóstolo é aquele que teve experiência direto com Jesus Cristo. E profeta é aqueles que mostraram o caminho para Jesus. Se eu for abrir exceção para que haja um profeta hoje, eu tenho que abrir exceção para todo tipo de pessoa que fala, eu sou o profeta, eu sou o profeta, eu sou o profeta. Ok? Deus escolheu a nação de Israel como sendo representante do seu povo na terra. E eles falaram, os profetas, olha, vai vir um maior que eu, vai vir um maior que eu. Tá? Jeremias, Isaías, Oséias, Malaquias, Abacuque, vai vir um maior que eu. Eu sou só indicando o caminho. Quando chegou em João Batista, o que João Batista falou? Gente, acabou. Aí eu sou o último profeta.
Está lá, Lucas 16, 16. Todos profetizaram até João Batista. Acabou. Não havia mais necessidade. Veio um profeta maior chamado Jesus Cristo. Então os outros mostraram o caminho, cumpriram a sua... Agora uma pessoa vem dizer que é profeta, o outro vem dizer que é apóstolo. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Quer dizer, então, que o que a Bíblia fala? Que apareceriam novos profetas ou que apareceriam falsos profetas? O que a Bíblia fala? Entende? É ok? O que a Bíblia fala? É isso que eu quero que você fale. O que é isso que eu quero que você pense? A Bíblia fala que aparecer... Obrigado. Ok. Obrigado, seu Davi, pela sua resposta. O apóstolo Deutamar tem 7 minutos para a sua réplica. Neste momento, o apóstolo Deutamar está com a palavra. 7 minutos, apóstolo Deutamar. Bem, o primeiro ponto é que o senhor Davi não leu o livro do profeta Cacó Filipe. Ele não conhece a sua mensagem. E a Bíblia que ele carrega, a Bíblia que ele lê, a Bíblia que ele cita aqui, diz em João 7, versículo 50, que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus disse aos fariseus e saduceus, os helenistas e essênios do tempo dele, que hoje são os católicos, protestantes, evangélicos, brananistas, que são os desigrejados, igrejas reveladas, restauradas, todos os religiosos sobre a terra. Não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. O segundo ponto é que o senhor Davi não respondeu à minha questão. Pelo menos eu não ouvi, eu não entendi. Talvez depois eu vou ouvir de novo a resposta dele para ver se ele respondeu. A minha pergunta é, como que um homem pode conhecer Deus? Dado que ele disse aqui no começo que ele veio aqui para libertar as pessoas. Ele veio aqui para levar as pessoas à verdade, mostrar a verdade para as pessoas. Ele veio aqui para mostrar o caminho para as pessoas. Ele deveria ter começado dizendo como que um homem conhece Deus. Espero que esta resposta dele fique mais claro, né? Mais claro nos seus comentários seguintes. Bem, quando o senhor Davi diz que será que Deus precisa de um intermediário? Será que Deus precisa de um mediador? Intermediário, o pontífice, a ponte. O intermediário, será que Deus precisa de um mediador? A resposta é sim. E a Bíblia que nós lemos, a Bíblia que o senhor Davi lê e que ele citou aqui, diz isso. Eu poderia perguntar ao senhor Davi, o senhor está de acordo que Moisés foi o intermediário ou mediador entre Deus e os homens no seu tempo? O senhor está de acordo ou não? Pode responder. Pode responder? Sim, de forma direta. Se Moisés foi? Se Moisés foi o intermediário ou mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Mas depois que veio Jesus... Não. A minha pergunta é... Não. Senhor Davi, o senhor está diante do discípulo de Cacó Filipe. Agora, o senhor disse que Deus não precisa de intermediário. Isto é, Deus não precisa de um mediador. Mas eu estou perguntando para o senhor, Moisés foi um mediador entre Deus e os homens no seu tempo? Sim ou não? Enquanto não chegou Jesus, sim. Mas depois Jesus não precisou agora, mais. Então, no Antigo Testamento, agora a conversa mudou. Então, quer dizer que no Antigo Testamento, então Deus precisava de um mediador. No Antigo Testamento, Deus precisava de um intermediário. Então, lá Deus estava mais fraco. Lá Deus precisava de um mediador, de um intermediário. Aqui ele não precisa. Então, quer dizer que antes de Jesus, ele precisava. Está vendo como a coisa começou a mudar? De acordo com Êxodo 19... Não. O senhor não pode me interromper. Só pode perguntar. De acordo com Êxodo 19, depois que tudo aconteceu lá, Deus chamou o povo de Israel para o pé do Monte Sinai. Moisés subiu o monte para falar com Deus. E Deus disse que falaria ao povo. Mas quando Deus começa a falar com Moisés, o monte tremia, o monte fumegava, saía relâmpagos e trovões. Era Deus falando. Moisés lá em cima ouvia vozes. O povo lá embaixo ouvia trovões, via relâmpago. E o povo fugiu com medo. Mais tarde, lá em Deuteronômio 5:27, o povo de Israel aproxima-se de Moisés para dizer, Moisés, não fale mais Deus conosco para que não morramos, mas fale Deus contigo, Moisés. E você fale conosco e nós ouviremos tudo o que Deus te disser. Está vendo? Moisés foi um mediador. Moisés foi um intermediário entre Deus e os homens no seu tempo. Será que foi só Moisés?
Noé foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Isaías foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Jeremias foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Eu queria perguntar aqui ao senhor Davi, quando o rei Ezequias estava com problemas de guerra e ele precisava de uma resposta de Deus, ele recorreu a quem, senhor Davi? Ele recorreu à Bíblia? Ele recorreu à filosofia? Ele recorreu aos teólogos, sacerdotes? A quem o rei Ezequias recorreu? Queria que o senhor respondesse de forma direta. A quem Ezequias recorreu? Que ele queria falar com Deus, uma resposta de Deus. Depois de Jesus, precisou de intermediário, campeão? O senhor deve responder a minha pergunta. Eu não vou voltar para o Velho Testamento, campeão. Não. O senhor acabou no Velho Testamento. Não. Senhor Davi, o senhor deve respeitar o meu tempo. Eu não vou entrar no seu jogo, o senhor não pode me interromper assim. Deve responder a minha questão ou pode ficar em silêncio. Não vou responder. No tempo do rei Ezequias, ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava falar com Deus, saber qual era a vontade de Deus. O rei Ezequias mandou os sacerdotes ler a Bíblia? O rei Ezequias chamou os sacerdotes e os teólogos e os filósofos do seu tempo? O que o rei Ezequias fez para ter contato com Deus? Só responda. Elohim significa deuses, campeão. Não, o senhor está respondendo outra coisa. Eu vou responder. O senhor vai responder. Veja que ele não quer responder. Mas eu vou responder. Ezequias chamou os sacerdotes... Eu não vou cair nesse jogo. Ele está achando que existe só um Deus no Velho Testamento. Não existe só um Deus, Ele continua me interrompendo. No caso, seria bom se eu desligar o seu microfone. O senhor Davi tem que ter paciência. Eu não fiz isso com o senhor. Davi tem que ter paciência. Tenha a bondade de respeitar o meu tempo. O rei Ezequias, quando quis falar com Deus, saber qual era a vontade de Deus, se comunicar com Deus, ele chamou os sacerdotes e mandou o quê? Eles iam ler a Bíblia? Chamou os filósofos, os historiadores, os sacerdotes do seu tempo? Ele foi fazer jejum? Ele subiu no monte? Ele foi fazer algum sacrifício? Não, senhor. Ele comprou algum óleo ungido do Edir Macedo, do Valdemiro? Não, senhor. Ele foi interpretar a Bíblia? Ele foi ver o que o Josafá tinha feito? Não, senhor. Mas ele chamou os sacerdotes e mandou que fosse até o profeta Isaías. Quem era Isaías? O intermediário entre Deus e os homens. Quem era Isaías? O mediador entre Deus e os homens. Você vê? O senhor está aqui para dizer que Caco Filipe é um falso profeta. Mas o senhor veio dizer algumas coisas que eu vou responder. Sim, eu vou responder. Hoje, o mediador entre Deus e os homens, assim como Moisés, assim como Jeremias, assim como Paulo é o profeta Caco Filipe. O senhor disse uma outra coisa. Além de Deus, o meu tempo está terminando, mas eu vou voltar aqui. O senhor disse aqui que, além de Jesus, será que Deus pode usar um profeta? O senhor perguntou aqui, será que Deus, além de usar Jesus, poderia usar um profeta? A resposta é que sim, porque os profetas são porta-voz de Deus. Os profetas é a boca de Deus. E Deus fala à humanidade. Deus se comunica à humanidade. Deus guia os seus filhos na terra e Deus salva por meio dos seus servos, os profetas. Ok, apóstolo Tamar, obrigado. O senhor Davi tem 5 minutos para a sua tréplica neste momento. 5 minutos, senhor Davi, para a sua tréplica. Gente, observe que ele fugiu totalmente daquilo que eu disse sobre João Batista. Ele sequer citou João Batista. Ele ignorou João Batista. Ele ignorou aquela parte que fala, todos profetizaram até João Batista. E outra coisa, todos os profetas mostraram o caminho para Jesus. Enquanto Jesus não vinha, os profetas eram comissionados, olha, vocês precisam se arrepender, porque o Filho de Deus vai vir. Ah, é? Vai. E se você ver a sequência lá, todos caminham para Jesus. Agora ele está voltando para o Velho Testamento. Paulo, ele fala, Cristo é o fim, eu não preciso nem falar, é tão óbvio. Cristo é o fim da lei, porque a lei leva para Cristo. Quer dizer que ele está falando, então, que Moisés é maior que Cristo? Que Isaías é maior que Cristo? Quer dizer que ele está falando, então, que o profeta de agora é maior que Cristo? Tanto é que ele fala que ele é discípulo desse profeta. Quer dizer, ele tem 2 senhores. O profeta, esse profeta aí que diz que é profeta, e o Jesus Cristo terceirizado. Está terceirizando. Olha a situação, colocando Jesus como subsidiário, até de Moisés, até de Isaías.
e até do profeta Calil aí. Gente, a Bíblia é exata. A Bíblia é exata. Todos profetizaram até João Batista. Por que ele não citou o João Batista? Ué, será que ele não escutou? Será que ele não escutou eu falar de João Batista? Por que ele não explicou como que ele teve? Porque apóstolo é aquele que teve uma relação direta com Jesus. Você pode ver na Bíblia que não existe nenhuma pessoa que não teve uma relação, nem os irmãos de Jesus são chamados de apóstolos. Tiago é chamado de apóstolo? Tiago, o discípulo. Agora, o camarada que nunca viu Jesus na vida, eu tive uma experiência pessoal. Legal, está registrado aonde? E outra coisa, a pessoa diz, você nunca leu o livro do profeta. Quer dizer que a Bíblia não é suficiente? Eu preciso terceirizar ela para outra coisa? Ué, eu preciso que uma pessoa escreva um livro para me convencer que ele é um profeta, assim como Joseph Smith, assim como Charles Taze Russell, assim como Ellen White, assim como Corpo Governante, assim como Edir Macedo. Aí, eu li o livro de Edir Macedo. Nem por causa disso eu vou achar que ele é um ungido, alguma coisa. E aí chega uma pessoa, eu sou profeta, lê meu livro. Meu amigo, eu tenho a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Para que eu vou ler o seu livro? Posso ler por curiosidade, mas isso não me convence, porque já tem a Bíblia. Ok? Então é isso. Veja bem, ele fugiu da questão de João Batista. Explica João Batista. Estou esperando você explicar João Batista. Ou será que a Bíblia está mentindo? Todos profetizaram até João Batista. Apóstolo é só aquele que teve contato com Jesus. Nem os irmãos de Jesus eram chamados de apóstolos. Que estranho. Ele tirou esse título da onde? Quer dizer, então, que a Bíblia está enganada? Quer dizer que tem acima de João Batista? E outra, ele é discípulo do profeta e discípulo de Jesus? Tem dois senhores? Quer dizer, então, que eu preciso de um intermediário para intermediar? Eu acho interessante que ele fala que Moisés era intermediário de Deus. Mas tinha Jesus Cristo naquela época? Quer dizer que o povo fala assim, olha, Moisés, eu sou discípulo de você e também de Jesus Cristo. Mas o pessoal nem conhecia Jesus Cristo. Nem conhecia, desceu Jesus, o filho do homem, e aí sim, então o profeta ficou de lado, porque o filho do homem, até mesmo a Bíblia fala que Jesus é o Moisés maior, certo? Para que eu preciso terceirizar minha fé? Você precisa terceirizar? Você precisa? E respondendo ainda, não sei se eu tenho tempo, como é que, eu tenho um tempinho, como é que o homem tem uma relação com Deus? Vou responder biblicamente, entra no teu quarto interior e dobrando os seus joelhos, conversa com o seu pai. Está na Bíblia ou não está lá em Mateus 5? Está na Bíblia ou não está? Eu preciso de intermediário, ok? Ok, senhor Davi, obrigado, senhor Davi. Obrigado pela sua réplica nesse momento. Finalizando aqui o primeiro bloco, eu quero fazer uma simples pergunta neste momento. Na sua concepção, senhor Davi, uma simples pergunta. O Paulo era um profeta ou era só um simples apóstolo? Na sua concepção, Paulo era um profeta ou era um apóstolo? Eu vou fazer a mesma pergunta para o apóstolo Deltamar também. O senhor pode responder. Eu vou lhe dar 2 minutos para o senhor responder essa questão. Paulo era um profeta ou era só um simples apóstolo? 2 minutos. O Paulo era um profeta ou era um simples apóstolo? Paulo era considerado um profeta de exortação. Qual a função? E ele mesmo disse, eu sou o menor dos profetas. Está na Bíblia, procura aí que está na Bíblia. Por quê? Porque ele não teve convivência com Jesus. Agora um camarada chega e fala, eu sou apóstolo. Ele devia falar assim, eu sou menor do menor. Nem os irmãos de Jesus falaram que eles eram apóstolos. Aí, quem que era apóstolo? Aqueles que desceram o Espírito Santo. Tanto é que Jesus, ele orou para Deus para designar os 12 apóstolos. E depois, Matias foi comissionado como apóstolo. Não foi assim porque, hoje acordei de manhã, eu sou apóstolo. Não, tiveram uma relação direta com Jesus. E Paulo fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu só tive uma experiência única ali na estrada de Damasco. Agora, profeta,
profeta de exortação. Não profeta igual João Batista, Moisés, isso aí não. Profetas que traziam o julgamento de Deus para aquele povo que estava distorcendo o caminho. Aí é diferente. Paulo tinha a função de... O título principal de Paulo é apóstolo para as nações. Levar o evangelho para os gentios. Estou errado ou estou certo? Tem mais 2 minutos ainda aí. Então é isso, gente. Fecho, coloca na cabeça de vocês. Não existe profeta e nem apóstolo no dia de hoje. Se eu tiver que abrir a exceção para que haja profeta e apóstolo, eu vou ter que rasgar a Bíblia e começar a escrever tudo de novo. Eu vou ter que abrir a Bíblia e colocar, não. Depois de João Batista vai ter mais uns profetas. E não precisa ter contato com Jesus para ser apóstolo. Obrigado, senhor Davi. Apóstolo Deltamar, a mesma pergunta. Paulo era um profeta ou era um simples apóstolo, apóstolo Deltamar? 2 minutos para a sua resposta, apóstolo Deltamar. Sim, vou responder de forma simples, porque eu quero responder as questões do senhor Davi. Eu não esqueci de Lucas 16:16, senhor Davi. Eu não esqueci, está tudo anotado aqui. Vou responder ponto a ponto. Fique tranquilo. Mas com respeito à pergunta do irmão Kleber, se Paulo era um profeta ou um apóstolo, Paulo era um profeta mensageiro, o infalível profeta de Deus no seu tempo. Quero frisar isso aqui. Paulo era um profeta mensageiro assim como Jesus, assim como Moisés, assim como Isaías, assim como Jeremias. O infalível profeta de Deus no seu tempo, a ponto de escrever Gálatas 1:8, para dizer que se qualquer homem sobre a terra, ou até mesmo anjo do céu, pregasse diferente do que ele já tinha pregado, ou além do que ele já tinha pregado, que fosse maldito. Para você ver, o infalível profeta de Deus escreveu 14 cartas que hoje o seu Davi cita aqui. Se eu perguntasse a ele, não é uma pergunta retórica, se eu perguntar a ele, onde é que está escrito que Paulo era um profeta por exortação? Onde é que Paulo disse isso? Nós não teremos resposta, mas onde ele arrumou esse termo? Eu não sei, talvez na teologia, talvez na filosofia, ou uma interpretação da fala de Paulo, mas resumindo, concluindo a pergunta do irmão, a resposta para a pergunta do irmão, sim, Paulo era um profeta mensageiro assim como Cacô Filipe. Obrigado.